Fala pessoal, aqui é o professor Lucas, sou professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares, agora com o nosso projeto de 100 dicas para você gabaritar a Física no vestibular. Hoje vamos para a dica de número 34, a dica acerca das escalas termométricas. Primeira coisa que você tem que saber, o que é um termômetro e como que ele funciona mais ou menos? Então, um termômetro é um instrumento capaz de aferir, medir a temperatura de um sistema e se utiliza da lei zero da termodinâmica para fazê-lo por comparação. Então, um termômetro ele vai entrar em equilíbrio térmico com o corpo da qual ele quer aferir a temperatura. Lembra que você coloca aquele termômetro quando você vai no médico, coloca lá embaixo do braço, deixa não sei quanto tempo, 3 minutos, você tem um tempo mágico? Então, aquele é o tempo que vai demorar para aquele termômetro antigo entrar em equilíbrio térmico com o seu corpo e aferir a sua temperatura. Agora, imagina só, se você tivesse um corpo muito pequeno, se você fosse um inseto, se você tivesse uma quantidade de massa bem pequena, ora, se você usasse um termômetro desse que nós usamos, ele roubaria calor demais desse corpo e não daria uma medida exata daquela temperatura, ocorreria problemas. Então, os termômetros devem ter as dimensões condizentes com aquele sistema que ele quer aferir temperatura. Beleza. Tem 3 tipos de escalas, são elas as absolutas, as relativas e as arbitrárias. Vamos esmiuçar cada uma delas. Primeiro, as escalas absolutas. O que as escalas absolutas elas fazem? Elas atribuem valor zero ao estado de agitação molecular mais baixo, ou seja, elas partem do zero absoluto. Teoricamente, não existe nenhuma temperatura abaixo do zero Kelvin, assim como não existe nenhuma temperatura abaixo do zero Rankine. Então, se você vir na sua prova, menos 33 Kelvin, tá falso, tá incorreto, aquilo ali não existe, ou você cometeu algum erro durante a resolução de algum exercício. O que mais? Então, as escalas absolutas mais comuns, quem são elas? Essa que eu citei para vocês, a Kelvin e a Rankine, sendo a Kelvin mais importante, definida a partir do ponto triplo da água, que vale 273,16 Kelvin. Beleza? Uma coisa importante, hein? Uma coisa importante. Jamais escreva grau Kelvin. Por quê? Porque isso remete a uma escala relativa, tal como Celsius, Fahrenheit e outras. Então, a Kelvin, por ser uma escala absoluta, você jamais vai poder escrever grau Kelvin. Ao invés disso, escreva simplesmente Kelvin. São 33, por exemplo, 33 Kelvin. Ah, são 48? Sim, são 48 Kelvin. São 300? São 300 Kelvin. Nunca grau Kelvin, jamais. O que mais? A escala Celsius, vamos agora para as escalas relativas. Antigamente chamada de escala centígrada, é a mais usada em quase todos os países do mundo que adotam o Sistema Internacional de Unidades. Então, escala Celsius, bem usada, por exemplo, no Brasil. Você vai lá naquele termômetro seu que você compra lá na feirinha, você vai ver uma graduação em Celsius. É comum também que ele venha uma graduação em Fahrenheit, que é outra escala relativa. O que é interessante para a gente é o seguinte, a escala Celsius ela se relaciona com a escala Kelvin, da mesma forma que a escala Fahrenheit se relaciona com a escala Rankine. De que forma elas se relacionam? Elas têm o mesmo passo. O que é isso? Quando você varia um Kelvin, é a mesma coisa que você variar 1 grau Celsius. Então, você está lá naquela equação sua fundamental da calorimetria. Você tem que aferir a variação de temperatura de um corpo para jogar lá na fórmula. E você viu que a variação foi de 15 graus Celsius. E você tem lá o seu Czinho, seu calor específico, em Kelvin. Aí você se pergunta, eu preciso converter para achar a nova variação de temperatura? Não. Por quê? Porque a variação de 15 Celsius é equivalente à variação de 15 Kelvin. Combinado? E isso também vale para o Fahrenheit e para o Rankine, apesar de serem menos usuais. São mais usuais onde? Estados Unidos, Norte América, América do Norte. Lá é bem comum se usar o Fahrenheit. Beleza. Indo mais fundo nisso aí, sabiam que a notação mais correta e pouco usada até no mundo dos vestibulares, mas, quem sabe, pode aparecer aí, que é o seguinte. A posição do símbolo grau em relação às letras C e F serve para distinguir medidas e relações de variação entre as duas escalas. Como assim, Lucas? Se eu falar que 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit, tá certo. É porque aquele ponto, 100 graus Celsius, equivale a 212 Fahrenheit. Inclusive, a gente vai usar isso para poder converter entre uma e outra. Agora, quando eu quero falar de uma variação de não sei quantos Celsius, para estar relacionado com uma variação de não sei quantos Fahrenheit, eu tenho que variar. Na verdade, eu escrevo a bolinha, o grau, depois da letra. Isso é pouco comum, pouco usual, mas fica a dica de ouro aí para vocês. Por que isso aqui está correto, Lucas? Porque uma variação de 5 Celsius equivale a uma variação de 9 Fahrenheit.
Não entendeu? Se eu multiplicar por 2, por exemplo, se eu variar a temperatura no meu dia de 10 graus Celsius, quanto vai equivaler essa variação em graus Fahrenheit? Ué, só pegar o 9 e multiplicar por 2. Seria 18 graus Fahrenheit. Beleza? Tenho mais uma dica. Por favor, não confunda. A caixa azul é informação importante. Algumas bancas vão escolher a letra θ para representar a temperatura numa escala relativa, tal como Celsius ou Fahrenheit. E vão usar a letra T maiúscula para fazer referência a uma escala absoluta, tal como Kelvin ou Rankine. Então é bem comum, quando você tem que escrever uma temperatura absoluta, você usa o T maiúsculo. Cuidado para não confundir com o T maiúsculo do período de um movimento circular. Assim como, quando você for fazer referência a uma escala centígrada, uma escala relativa, é comum que se use a letra θ. θ igual a 30 graus Fahrenheit. Mas isso não é regra. Você pode escrever T maiúsculo igual a 30 graus Celsius do mesmo jeito, não tem problema. Cuidado com a banca e tenta responder sempre da maneira como seu avaliador perguntou, porque isso vai fazer com que, esse cara entendeu, esse aluno aí já sabe mais ou menos o que ele quer, principalmente isso na famosa prova aberta, que tem questões discursivas aqui para alguns lugares do país. É isso, galera. Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço e eu fico por aqui.